Oi, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre uma tremenda ferramenta de apoio a todos aqueles que querem fazer uma transformação digital focando no cliente. O meu nome é Sérgio Hart, eu sou fundador da Cena Digital e aqui a gente discute sobre transformação digital, inovação e nova economia. Hoje eu trago para você o Clóvis Correia da Costa, consultor estratégico e que criou um novo serviço digital, o Resultado do Cliente, RC. Clóvis, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço aí participar da Cena Digital. Bom, para quem não conhece o Clóvis, ele é economista, foi executivo na Shell Brasil, na Billington Metais, e há mais de 20 anos o Clóvis atua em consultoria, tendo desenvolvido mais de 70 planos estratégicos. Ele também é autor de 3 livros sobre estratégia e valor do cliente, além de ser membro do Comitê de Estratégia do IBGC. Vamos começar o nosso bate-papo, Clóvis, né, para você explicar para o pessoal, né, a primeira questão aqui, que é o seguinte: por que analisar rentabilidade de cliente? Bom, Sérgio, na origem, o que aconteceu foi o seguinte: na consultoria de estratégia, a gente aos poucos foi chegando à conclusão que a melhor maneira de conhecer a competitividade dos clientes que nos pediam planos estratégicos era conhecer o valor de cada cliente. Ou seja, o cliente chegava na empresa, pedia um plano estratégico, a gente pode pedir muitas informações para tentar entender qual é a posição atual da empresa, mas a melhor maneira que nós encontramos foi medir quanto eles ganhavam e quanto eles perdiam de dinheiro em cada cliente dele, em cada tipo de cliente, para avaliar a efetiva competitividade dele. E começamos a usar isso de uma forma cada vez mais sistêmica e recentemente a gente achou que era uma boa ideia vender isso como um produto standalone, quer dizer, que as empresas podem usar isso simplesmente para entender o seu modelo de negócio, em primeiro lugar, e em segundo, para fazer a gestão de clientes. Bom, indo então para a segunda pergunta, quais os benefícios concretos que a gente pode obter dessa análise de rentabilidade dos clientes? Bom, em primeiro lugar, você começa a entender a dimensão verdadeira da dinâmica da geração e destruição de valor. Quer dizer, você começa a entender não só quem gera valor para a sua empresa, como também quem destrói valor nas vendas que você faz para ele, e você entende por que isso acontece, né? Então, nós descobrimos, por exemplo, identificamos clientes que valorizam muito o produto da empresa e aceitam pagar preços até generosos por eles e não tem problemas, aceitam até pequenas falhas da empresa e vão vivendo felizes com ela. Outros clientes têm uma atitude totalmente diferente, eles usam o poder de barganha deles para reduzir preços. Outros ainda especulam um pouco contra a empresa na medida em que elas compram só em épocas de liquidação, em épocas que os preços estão baixos. E, enfim, você começa a entender por que acontece toda aquela dinâmica. E isso é muito mais rico do que simplesmente olhar resultados por canal, por segmento, por filial, mas nós sabemos que essa dinâmica da geração de valor ela é muito mais complexa do que aparece nos relatórios com dados agregados de clientes. Entender cada cliente é muito importante se você quer realmente caminhar em direção à centralidade dos clientes no seu modelo de negócio. Agora, você pode ter o mesmo cliente adotando comportamentos diferentes, por exemplo, como você falou, pagando preço generoso e depois querendo achatar o preço, ou esses comportamentos eles são relativamente fixos, né, para cada tipo de cliente? Tipicamente eles são fixos, Sérgio. Tipicamente eles são fixos. Mas, por exemplo, existem coisas que você só percebe se você calcula o resultado de cada um deles. Vou dar um exemplo. 2 pessoas compram a mesma roupa, digamos, 2 mulheres compram o mesmo vestido, a primeira delas no primeiro dia da nova coleção de verão, e a outra cliente compra no último dia da liquidação dessa mesma coleção. Os resultados vão ser totalmente diferentes. Se você não leva em conta o resultado que cada uma delas deixa, ou seja, uma não se importa de pagar o preço mais alto e a outra se preocupa em pagar o menor preço possível, você não está realmente
entendendo exatamente como é que é o comportamento desses dois clientes. E qual é o escopo de atuação dessa solução? Ou seja, em que circunstâncias, em que segmentos de negócio essa solução, esse serviço que você está criando, né, seria aplicável? Ele é aplicável a todas as empresas que fazem vendas recorrentes para os seus clientes, né? Porque você precisa, na verdade, entender muito de perto, se colocar muito próximo do seu cliente, né? Então, por exemplo, dashboard, eles criam dados mensais. A gente não diz assim, olha, no primeiro semestre o resultado foi esse. A gente dá dados mensais para que você consiga relacionar o dado daquele resultado do mês com o comportamento do cliente naquele mês. Então, você começa a aprender realmente essa dinâmica da geração e distribuição de valor. Entendi. E eu acho que é muito importante a gente usar isso da melhor forma possível, porque você passa a ter muito mais informação sobre o cliente do que você tem hoje, e você pode usar isso para se aproximar dele, para individualizar o relacionamento com ele, entendê-lo melhor e se relacionar melhor com ele de uma forma geral. Da maneira que você está falando, me parece mais direcionado para o segmento B2B, ou seja, venda de empresa para empresa. E isso faz sentido a gente pensar em aplicar isso para varejo, onde você tem centenas, milhões de clientes, esse nível de atomização? Faz sim, porque você talvez não consiga. Eu estou agora fazendo um trabalho para um cliente que tem muitos clientes e é varejo. Na verdade, o que a gente está fazendo é calculando o resultado de cada cliente, sabendo que a gente não vai poder lidar individualmente com eles, mas a gente, quando falar com um determinado cliente, entender que grupo de cliente ele está, que tipo de cliente é ele, porque a gente já organizou esses grupos relevantes de clientes. Então, você, apesar de você não estar falando só com cada um individualmente, você está aprendendo a responder ao cliente em função do tipo de cliente que ele é. Como eu contei esse exemplo das duas pessoas que compram o mesmo vestido, duas mulheres que compram o mesmo vestido na mesma coleção, são mulheres bastante diferentes, mas que parecem muito semelhantes porque gostam do mesmo vestido, etc. Mas elas atuam, o comportamento delas é muito diferente. Entendi. E nesse cliente que eu estou agora, eles têm muitos clientes e a gente está organizando grandes grupos, mas esses grupos a gente não tem nenhuma esperança de falar individualmente com cada um deles, mas certamente com uma pequena fração deles. Pelo que eu estou percebendo, eu acho que o que você está trazendo é uma dimensão completamente nova e fundamental para quem está desenvolvendo estratégias de transformação digital focadas no cliente. Normalmente, as tecnologias que existem, elas são ou para melhorar a experiência na jornada desse cliente, experiências para conhecer o comportamento dele, mas um comportamento, eu diria, mais psicológico, um comportamento mais de navegação e de jornada dele, né, pelos produtos, né, e até certo modo você também tem uma análise do que ele comprou, né, do histórico de compras, né, mas nenhuma dessas alternativas analisa a fundo a questão da rentabilidade desse cliente. Eu acho que isso é uma dimensão, para uma transformação digital, pelo menos, completamente nova, bastante inovadora, que eu acho que pode ajudar muito as empresas a focarem naquilo que o cliente quer. Tecnologicamente, está se investindo muito em entender um comportamento do cliente, as preferências dele, para se desenvolver produtos. Mas você tem muita razão quando você fala do seu produto, porque o que adianta você desenvolver produtos ou então sofisticar funcionalidades se aquele cliente não te é rentável? Então, essa pergunta é uma pergunta tão básica que a gente fica pensando por que não pensaram nisso antes, ou por que não desenvolveram isso antes, né? Na verdade, no Brasil se usa muito pouco isso. Eu conheço 3 ou 4 empresas que, usando consultorias internacionais, fizeram trabalhos desse tipo. Mas eu acho que isso acontece em grande parte porque é um pouco hábito das pessoas usarem as mesmas informações, apesar da tecnologia de informação ter se desenvolvido tanto, as pessoas costumam usar formatos de análise financeira
e são de dados agregados só. Elas não conseguem pensar que olhar o total de uma filial de vendas não está dizendo muito sobre a dinâmica da geração de valor. Você tem que olhar um por um para você entendê-la realmente. Mas é interessante, porque com toda essa revolução digital, e inclusive com a própria ciência de dados, né, a gente não tem ouvido muito falar, né, de uma análise de rentabilidade. Então, em falar nisso, quando você estabelece e identifica um grupo de clientes no nosso trabalho aqui, e esse grupo de clientes é relevante e ele tem uma certa configuração que a gente conhece pelos resultados do projeto, você consegue estabelecer objetivos para esse grupo de clientes. Então, os objetivos não são necessariamente só de rentabilidade. Você pode dizer, nesse grupo de clientes aqui, eu quero ter uma rentabilidade X, mas eu quero também melhorar a experiência do cliente, eu posso querer melhorar a forma que eu consigo obter o sucesso do cliente no uso do meu produto. Enfim, você pode agregar outros objetivos para que você comece a evoluir rapidamente na direção da centralidade dos clientes. Super como você disse, usando a rentabilidade como das variáveis importantes. Super interessante. Não, talvez, acho que é a mais interessante, porque o que acontece muito hoje é o excesso de tecnologia disponível para você descobrir o que o cliente quer, para que time que ele torce, o que ele pensa, né? Mas ninguém está pensando no quanto ele é rentável, que é a coisa mais básica do mundo. Mas talvez, apesar de básica, ela é complexa e por isso que ninguém resolveu investir muito nisso, né? Então, meus parabéns aí pela... A rentabilidade do cliente é uma coisa relativamente difícil, simples de se fazer, de se conseguir. Tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de atenção para não se enganar, mas não é difícil. Eu sei que grandes empresas em outros lugares fazem isso. No Brasil, a experiência de muito poucas empresas realmente investiram em saber o resultado de cada um dos seus clientes e tipificar os clientes pelo tipo de resultado que eles geram e as razões pelas quais eles geram esses resultados. E me diz uma coisa, Clóvis, qual é o modelo de negócio que você está usando para esse serviço digital? Bom, como eu te falei, tudo começou na minha consultoria de estratégia, quando a gente começou a buscar formas de medir o valor gerado por cada cliente para entender a competitividade da empresa. Depois nós conseguimos, usamos isso por vários anos, e depois comecei a vender essa abordagem como consultoria, como um projeto standalone. Agora, nós acabamos de finalizar um MVP, um software que faz isso, que já começou a vender e que ele permite você, com um custo muito menor do que num projeto de consultoria, receber esses dados de resultado por cliente e algumas análises que te permitem organizar os seus clientes por grupos relevantes em função da rentabilidade e dos hábitos e comportamentos dele. Tá, então ele está se transformando agora num modelo de negócio de software as a service, né? Tá ótimo. Exato. E ele vai também, no próximo passo, começar a expandir o uso dessa abordagem em conjunto, em combinação com inteligência artificial. Essa seria a próxima pergunta que eu ia fazer para você, que qual seria o que a gente chama de roadmap, né? Ou seja, os planos futuros que você tem de novas funcionalidades e características do seu produto, né? Então, você já está adiantando aí que vai ser acoplar a inteligência artificial, né? Mas eu acho, inclusive, que o seu produto, o seu serviço, ele é bastante interessante também, porque ele pode se acoplar a uma arquitetura mais ambiciosa, de uma arquitetura que cuida da estratégia do cliente, né? Então, ele pode estar ligado a um CRM, né? Para poder extrair o histórico de compras, né? E as preferências de cada consumidor e juntando mais informações, inclusive, para ajudar no cálculo da rentabilidade ou ver a rentabilidade como uma das dimensões do cliente também, né? Então, exatamente. Você pode fazer muitas coisas interessantes em função disso, né? Muito bacana. Bom, a gente chegou aqui no final da nossa entrevista. Eu queria saber se você tem
algum recado, alguma coisa a mais que a gente não tenha conversado aqui sobre o RC, que você quisesse compartilhar com o pessoal? Eu acho que existe um certo distanciamento das empresas. Não é fácil a gente fez vários, quando estava estudando o inbound marketing e outbound marketing para esse tipo de solução, chegamos à conclusão que é uma venda complexa, porque não é uma venda fácil, não é intuitiva, as pessoas têm que realmente querer saber o que está acontecendo com seus clientes e com a geração e distribuição de valor. Nós descobrimos que quem realmente compra esse produto é o dono da empresa, ou o presidente, ou o CEO, enfim, é alguém que está muito interessado no resultado total da organização. Tá certo. Clóvis, um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Certo. Pessoal, muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, considera, aperta o sininho para que você possa acompanhar sempre esses bate-papos aqui e outros vídeos sobre transformação digital e inovação, ok? Obrigado, até a próxima.